Olá, na última aula nós falamos a respeito de herança dentro de programação orientada a objeto. Foi uma aula super, resolver. Nesta aula vamos falar a respeito de polimorfismo dentro de programação orientada a objeto, que é um conceito também muito importante e muito interessante para conhecermos. Vou criar aqui uma nova aula. Vou dizer aqui, vou dar o nome de polimorfismo.py e vamos caminhar, certo? Então, primeiramente, polimorfismo é a capacidade de uma única interface ser usada para diferentes tipos de dados ou objetos, certo? Então, nesse caso, uma única classe, nós vamos criar uma classe que vai servir de espelho ou que de interface, em que esta classe vai ser herdada, vai ser usada para criar diversas formas, diversos objetos, certo? Em que cada um vai ter o seu próprio comportamento. Então, nesse caso, o polimorfismo é alcançado através do conceito de DunkType, ou subscrita de métodos, certo? Então, nós vamos sobrescrever os métodos para nós conseguirmos atingir certos objetivos mediante uma certa classe que nós vamos criar. Então, vamos colocar isto em prática, vamos programar isto em prática para você conseguir entender basicamente o que estamos a falar. Vou dar aqui, este é polimorfismo de classe. Depois, na próxima aula, vamos falar também acerca de polimorfismo de interface. Então, vou dar aqui o nome de classe, vou dar o nome de minha classe, classe, vou dar o nome de animal, certo? Animal, esta classe. Então, nesta classe, vou definir simplesmente o método def, vou dizer falar. Bom, vou deixar o nome de falar mesmo e vou pegar aqui como self, certo? E nesta classe falar, vou colocar um pass. Há uma coisa que tenho que chamar a atenção ou entendermos novamente aqui, inicialmente. Sabemos que função dentro de classe é o que chamamos de método. Então, quando eu estava a trazer aqui o conceito, nós dissemos que polimorfismo é a capacidade de uma única interface, ou seja, de uma única classe, de um único modelo de classe, ser usado para diferentes tipos de dados e objetos, certo? E também, em Python, o polimorfismo é alcançado com o conceito de DunkType. O que é DunkType? Sobrescrita de método, certo? E sobrescrita de método. Então, nós vamos sobrescrever os métodos. O que quer dizer que o que vamos fazer, basicamente, para nós alcançarmos o que chamamos de polimorfismo, é sobrescrever este método falar, certo? Então, vamos criar aqui outras classes. Por exemplo, vamos herdar outras classes, em que a primeira classe que eu vou criar aqui é a classe, por exemplo, vamos pegar uma classe de cachorro, certo? Então, vou criar aqui uma classe, criar aqui uma classe, vou dar o nome de cachorro, cachorro, e esta classe cachorro vai herdar da classe animal, certo? Animal. Então, herdando ela da classe animal, vamos criar o método. Que é o método qual? Que é o método falar. Ou seja, def, a função, def falar. Não sei se cachorro fala. Então, falando o cachorro, nós vamos pegar e vamos dizer que é self. Então, o que cachorro, por exemplo, fala? É o que nós vamos referenciar aqui. Vamos printar. Um cachorro, por exemplo, fala uou, 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 certo? Então, vou colocar aqui, por exemplo, woof, woof. Aí, woof, 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 por exemplo. Então, isto é o que cachorro fala. Entende? Então, esta é a nossa classe, que está subscrevendo este método de falar que nós deixamos passar. Nós colocamos um PS. Daí pode colocar um PS, pode colocar 3 pontinhos. Mas nós podemos criar, por exemplo, outra classe aqui, uma outra classe que vamos dar o nome, por exemplo, de vamos dar o nome de gato, por exemplo, gato. Então, dando o nome de gato, também vai herdar da classe animal, certo? Vai herdar da classe animal porque nós precisamos deste método falar, certo? Então, vamos herdar da classe animal.
E vamos pegar deste método animal. Então, vamos definir aqui o método falar. E dentro do método falar, vamos pegar o self, certo? Então, pegar o self, vamos definir também o que um gato fala. Print. E vamos dizer que o gato fala miau. O gato fala de miau. Miau. Epa, isso aí, não sei. Miau. Certo? Miau, miau. Então, vou deixar assim. Então, esta é a fala do gato. Mas podemos colocar, por exemplo, outro terceiro animal aqui. Outro terceiro animal, que é o boi, por exemplo. Classe, boi ou vaca. Vou colocar vaca, que é o mais famoso ou conhecido. Então, vai herdar de animal e vamos definir a nossa função. Deve falar. Então, logo, o que um boi fala, por exemplo? Muito estranho esse de boi falar. Ok. Ou como a vaca fala? Ela fala simplesmente bom. Certo? Pelo menos o que eu sei é que ele fala bom. Não, aqui é deve falar. Vamos colocar aqui como que? Como self parâmetro, certo? Desculpa. E vamos aqui printar. Então, print. O que um boy fala, por exemplo? Fala de bom. Bom. Certo? Então, fala bom, bom. Então, aonde entra? O que nós vamos fazer agora? Agora vamos instanciar as nossas classes, certo? Vamos criar as instâncias das nossas classes. Vou criar aqui primeiramente cão, ou que seja cachorro. Cachorro vai receber cachorro. Cachorro, certo? Depois vou criar outra classe, gato. Vai receber o nosso gato. E vamos criar por fim a nossa classe vaca, que vai receber, perdão, vamos criar o nosso objeto vaca, que vai receber a nossa classe vaca. E assim já conseguimos criar instanciamentos, ou seja, instanciando instanciando nossas classes, certo? Então, vamos agora verificar o que acontece quando nós falamos dog.speak, cada um vai falar o quê? Coisa dele. Perceba aqui que nós pegamos cachorro e pegamos a classe cachorro. Mas, se nós definirmos falar, por exemplo, nós falamos cachorro fala, ele vai falar miau. Se nós falar, ou seja, woof, woof, se nós dissermos gato fala, ele vai falar miau. Se nós dissermos vaca fala, ele vai falar bom. Então, basicamente, tipo, você criou uma mesma imagem para executar de diversas formas, certo? Para executar de diversas formas. Por isso que dentro da classe principal, nós simplesmente passamos, não colocamos nada como referência aqui. Mas aqui já fomos colocando referências de algumas coisas que acontecem, certos comportamentos, certo? Como métodos. Então, nós conseguimos manipular o método principal. Isso que basicamente aconteceu. Nós conseguimos manipular o método principal. Entende? Então, vamos aqui, por exemplo, dizer cachorro, ponto, falar. Depois vou dizer aqui, gato, ponto, falar. E por fim vou dizer aqui, vaca, ponto, falar. Certo? Então, feito isto, se eu printar aqui, vamos lá limpar. Se eu vir aqui e printar, vou dar um print nisto. Podes ver que está aqui. Woof, woof, miau, bom. Que são as manifestações de cada um dos animais. Certo? Então, vamos lá tentar explicar isso de forma um pouco mais simplificada. Então, aqui estamos a tratar de conceitos de polimorfismo, certo? Onde polimorfismo permite, na verdade, que objetos de diferentes classes
sejam tratados de maneira uniforme. Nesse caso, temos esta classe que é única, que nós conseguimos tratar por essas outras classes. Então, responde, ou seja, isso quer dizer que este aqui responde de maneiras diferentes à mesma mensagem. Aqui falamos cachorro fala, gato fala, vaca fala, certo? Estão a responder cada um a responder com a expressão dele, miau, wolf, bom, mas nós usamos o mesmo método, por exemplo, que é falar, certo? Nós usamos o mesmo método, que é falar. Então, isto é importante e é aproveitado em diferentes implementações de métodos, na verdade, em que nós podemos usar mesma classes. Isso torna o código mais flexível e extensível, na verdade, facilitando aí a criação e manutenção de sistemas orientados a objetos, onde nós podemos criar uma mesma classe a entendermos sem como sendo simplesmente um espelho, e nós vamos alterando o comportamento dos métodos. Podemos criar vários métodos, por exemplo, aqui, criamos PS, e alterarmos o comportamento dos métodos ao longo de outras classes que nós vamos criando e que vão herdar aquele método principal, certo? Eles herdaram a classe animal e pegaram o atributo, nesse caso, perdão, o método da classe principal e sobrescreveram o método, certo? Eles sobrescreveram o método da classe principal, porque eles herdaram, quando herdaram essas todas as características, logo pegaram essa característica que herdaram e sobrescreveram. Aqui sobrescreveram. Então, logo quando nós dissemos gato fala, ele falou outra coisa, cachorro fala, ele falou outra coisa, vaca fala, falou outra coisa. Então, basicamente, este é o conceito de polimorfismo de classe, certo? Nós conseguimos criar um modelo de classe e uma interface de classe e nós conseguimos trabalhar por cima daquele modelo, mudando o comportamento e chamando a mesma coisa. Espero que você tenha entendido, tenha compreendido ao longo de aulas, quando nós entrarmos em outros métodos, e você irá compreender, basicamente, principalmente quando você mexer com frameworks que trabalham com estes conceitos de programação orientada a objeto, você irá desenvolver muito mais isto, você irá aplicar muito mais isto, você irá entender. Mas é muito importante você sempre ter esses conceitos importantes dentro da tua mente, certo? Então, esta aula paramos por aqui. Espero que você tenha compreendido e tenha gostado. Então, até a próxima aula. Valeu!